A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago a nossa terceira lição falando sobre a conversão de Saulo de Tarso. Esse trimestre tem sido muito bom e se você ainda não assistiu aos nossos 2 primeiros vídeos, você pode assistir para você não perder a sequência da Escola Bíblica Dominical. Hoje então falaremos sobre a conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo diz assim: E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículos 3 e 4. A verdade prática diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele precisa sofrer um tipo de transformação, um tipo de mudança. Como disse o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, o novo nascimento nos torna uma nova pessoa, não formado pela vontade humana, mas pela vontade do Senhor nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 9, versículos de 1 a 9, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Nós estudamos semana passada falando como este homem foi um homem que perseguiu, um homem que trouxe um prejuízo muito grande às famílias, porque ele perseguia mesmo. Para ele não tinha meio termo. E por isso que nós vamos ver na vida do apóstolo Paulo o motivo também porque o Senhor vai chamá-lo, porque o Senhor entende que ele vai ser um grande comandante para as missões aos gentios. O objetivo geral diz: asseverar que a salvação é por meio da graça acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Temos 3 objetivos específicos que são: primeiro, apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e, por último, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então eu te convido a vir comigo nesta lição. Se não se inscreveu no canal, aproveita, faça essa ação agora, se inscreva no canal e eu já te espero para a nossa introdução. Acredito que mais esta aula vai ser uma bênção para as nossas vidas. A introdução diz assim: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos
da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. O Senhor chama a Saulo e Saulo diz: o que eu preciso fazer então, Senhor? Paulo, de imediato, tudo aquilo que ele estava fazendo até aquele momento que achava certo, a partir dali ele já não mais faria, porque ele agora estaria sob a influência do Senhor, sob a influência do Espírito Santo. Então ali ele já sofre uma mudança no seu comportamento. Era um homem rude, era um homem cruel, era um homem truculento, como lemos na lição passada, agora vai se transformar em um grande servo do Senhor nosso Deus. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não via sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Foi necessário, amados, que os olhos carnais de Paulo se fechassem para que os seus olhos espirituais fossem abertos. Enquanto ele estava somente com seus olhos carnais funcionando, ele dizia: deixa comigo que eu prendo, deixa comigo que eu arrasto, deixa comigo que eu trago sob pressão, eu prendo, eu faço o que for preciso. E isso na visão humana, na visão carnal. Mas agora, uma vez que ele tem esse contato com essa luz gloriosa que é Cristo, com essa luz que é mais forte do que o sol do meio-dia, ele não resiste, ele cai por terra. E ao cair por terra, ele de imediato já perde a visão. Perdeu a visão natural e passou a ter agora a visão espiritual. Muito interessante. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, é assim que Deus opera nas nossas vidas. É assim que o sobrenatural de Deus vem para nos abençoar. Meus amados irmãos, que eu e você, que nós possamos permanecer firmes no propósito de estar servindo ao Senhor nosso Deus. Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Paulo, a sua experiência podia ser com reis, com imperadores, com autoridades, com sumo sacerdote. Agora, ter uma experiência de um sol, de uma luz que brilha do nada. E nessa luz que brilha do nada, uma voz sai e ainda fala que é Jesus a quem ele está perseguindo, era demais para ele. Era demais para ele, mas foi necessário que ele fosse chamado desta forma. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com a casta sacerdotal. Saulo havia pedido carta branca. Para quê? Para ir perseguir, trazer arrastado, se fosse o caso, os crentes de Damasco para Jerusalém. Entrando nesse inteirinho, a gente vai ver o quê? Que Saulo, ele, mesmo sendo quem ele foi, com tanta autoridade, quando ele tem essa experiência com o Senhor, acabou ele. Acabou aquela força e agora ele vai ver que a coisa é diferente. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir sua estrutura física, psicológica e espiritual. O Senhor foi aonde precisava.
O Senhor foi lá no cerne da questão e ali confrontou Saulo diretamente. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola de Tito diz também: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eles partiram aguardando a vinda do Messias. Mas nós agora, para sermos salvos, precisamos receber a graça que é vinda pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem o Salvador Jesus Cristo é impossível, sem esta graça é impossível a salvação. Ou seja, a graça é o favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Lembremos que Deus, ele vai dizer que procura um justo, não acha um justo sequer. Romanos, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que o salário do pecado é a morte. Mas então Deus encerra todos debaixo de uma mesma sentença para poder também agir com a mesma misericórdia sobre a vida de todos os queridos irmãos. Graças a Deus por isso, né? A síntese desse tópico diz assim: Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. O número 2 diz: Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Então, arrependimento é o quê? É alguém que está caminhando para uma via errada, pelo um caminho errado, por uma via errada, e arrepender-se é isso. É ele dizer: não, isso aqui não dá mais, então eu preciso mudar de vida. E então, o arrependimento é o primeiro passo da conversão. É eu entender que eu estou errado e voltar atrás. No caso, voltar atrás não para o erro, mas voltar atrás reconhecendo o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a mudança na mente que induz a correção do caráter e de conduta moral. É a contrição do pecado, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Jesus, algumas vezes, quando operava o milagre na vida de alguém, ele liberava uma palavra: vai e não peques mais. Porque não bastava receber o milagre físico, a cura física. Precisava receber o milagre para a alma, a cura para a sua alma. Então, Jesus, entendendo isso, ele vai saber como trabalhar essa questão. Então, o primeiro ponto é o arrependimento. Segundo, a conversão de Saulo provou uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhes os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressurreto, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Foi o que eu falei anteriormente. Ele precisou que os seus olhos carnais fossem fechados para que os seus olhos espirituais fossem abertos e ali ele conseguisse reconhecer que aquele que estava falando com ele era o Jesus a quem ele estava perseguindo. O interessante é que ele perseguia os cristãos e não tinha noção que estava perseguindo ao Cristo, mas agora ele vai ver que ele está perseguindo o próprio Cristo. Foi necessário que os seus olhos espirituais fossem abertos, ele pudesse contemplar a glória do Senhor. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural, do resplendor da luz sobre os seus olhos, transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava. Agora o fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão
é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus, acertar o passo. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Lembremos que quem trabalha na vida do homem sem Cristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem a tríplice missão de convencer o pecador, né, da justiça e do juízo. Ele precisa fazer isso. O Espírito Santo trabalha convencendo, né, o pecador disso aí. Então é muito importante que nós estejamos alertas para com a obra que o Senhor Jesus ele tem realizado, que ele está fazendo, que ele tem feito na vida de todos nós. Graças a Deus, amados irmãos, que o Espírito Santo, esse que nós temos buscado, esse que nós temos estado fazendo a obra dele, ele tem trabalhado na nossa vida. Então, o Espírito Santo, nessa tríplice missão, ele vai convencer o mundo do pecado, vai convencer o mundo da justiça e vai convencer o mundo do juízo. O Espírito Santo vai fazer isso. É muito importante. Então, nós vamos ver, amados, que a doutrina bíblica da salvação, ela é muito importante. Se nós não conhecermos essa doutrina, não tem como nós sermos salvos. Vocês lembram bem que Nicodemos era mestre, mas não conhecia o novo nascimento. Quando Jesus falou do novo nascimento, ele pergunta: porventura, Senhor mestre, Rabi, eu preciso voltar ao ventre de minha mãe para nascer de novo? Ele não conhecia, não tinha noção do que era o novo nascimento. A síntese desse tópico diz: a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. No terceiro tópico, fala assim: as três faculdades interiores transformadas na conversão. Faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, no caso, né? Pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei aponta o pecado, mas não tem o poder de salvar. Quem tem poder de salvar é a graça é que salva. Então, quando nos arrependemos, a nossa faculdade intelectual também, ela vai sofrer uma alteração. O nosso caráter, que estava deformado por causa do pecado, precisa agora ser modificado para ser como o caráter ou ter as características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo não salva, porque traz somente o remorso, mas a tristeza, segundo na presença do Senhor, vai trazer o arrependimento. Então nós não pecamos, por quê? Para nós não ferirmos a santidade do Senhor nosso Deus. E por último, a faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como a imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, como eu já falei, para então se tornar unir o quê? A vontade do homem com a vontade de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por causa do pecado. Refutamos essa ideia com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo. O homem pode escolher, decidir e mudar a sua vida.
A nossa linha de pensamento, de raciocínio, pode ser que tenha uma linha de pensamento diferente quando diz que o homem, uma vez, já que ele escolheu comer da árvore da ciência, então ali ele perde o seu livre-arbítrio. A partir dali o homem não tem mais o seu direito de fazer nenhum tipo de escolha. Mas nós acreditamos diferente, nós acreditamos que o homem continua assim, tendo a condição de fazer a sua escolha. Se ele quiser ser salvo, escolha Jesus. Se quiser ir para o inferno, simplesmente não escolha Jesus. É simples assim. Para ir para o céu, precisa escolher o caminho que é Cristo. E para ir para as partes baixas da terra, aonde o fogo não apaga, aí é só não escolher o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude. Então, a nossa faculdade intelectual, nosso intelecto sofre alterações, as nossas emoções sofrem alterações e a nossa vontade também, ela vai sofrer alterações. Por quê? Porque quem precisa dominar agora é o Espírito Santo de Deus. Se você é aquele crente que fala assim, não, quem manda na minha vida sou eu vou dizer que você está completamente enganado. Porque se você decidiu-se por Jesus, quem manda na tua vida agora é o Senhor Jesus e não uma outra pessoa. Quem manda na tua vida é o Senhor. Concluindo dessa nossa terceira lição, diz: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Fé e arrependimento andam juntas. Eu fiz até para o nosso canal, eu tenho 3 vídeos gravados, fé, graça e arrependimento. Está aí. Se você quiser, você encontra esse vídeo nosso aí, esses 3 vídeos. Fé, graça e arrependimento. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Jesus. Só tem um meio pela qual o homem pode ser salvo, que é por meio da graça, por meio do Evangelho, por meio desta mensagem gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe. Espero que você tenha tido uma boa lição, que você tenha conseguido acompanhar aí na sua revista. Que Deus te abençoe, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, se vocês também pensarem em algum outro vídeo relacionado ao assunto, nos deixe aí no comentário, que vamos estar lendo nos comentários, e a gente vê o que pode fazer também para estar acrescentando mais a vida dos amados e queridos irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um domingo de paz para você, para todos da sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.